Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Capítulo 1 da segunda carta de Pedro, que começa assim: Simão Pedro, a partir do verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por meio delas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas coisas, ou se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, por essa oportunidade, pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade para entender e discernir o que está no teu coração, que haja, Senhor, sabedoria no meu coração para proclamar, que haja, Senhor, acolhimento no coração da tua igreja para receber, e que esta mensagem, Senhor, seja um norte para nós, para a compreensão da nossa vocação, da nossa eleição, do nosso chamado em ti. Que tudo seja para a glória do teu nome. Fortaleça a tua igreja, Senhor, como o Senhor tem fortalecido até aqui. Mais do que estarmos sustentados, nós queremos, Senhor, crescer. O nosso desejo é avançar, e a tua palavra então nos qualifica, nos habilita. Que ela seja liberada para os nossos corações em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. O que o Senhor colocou no meu coração para a gente refletir é sobre a nossa vocação. Você sabe que talvez essa seja uma das grandes perguntas, ou das maiores perguntas que eu tenho recebido durante a minha caminhada pastoral, é a dúvida que as pessoas têm em relação ao chamado delas, a vocação, a eleição. Parece que algumas pessoas nasceram compreendendo, você percebe desde muito nova, uma expressão da sua vocação, do seu chamado. Tem pessoas que isso para elas é natural, elas entendem, elas compreendem. Outras, a gente percebe que passam muitos anos, muito tempo, e às vezes até na caminhada cristã, sem compreender qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. E esta palavra de Pedro, ela nos apresenta de forma generalizada a nossa vocação em comum como igreja do Senhor, a nossa eleição em comum como igreja do Senhor. Obviamente que nós temos dons particulares e
e temos dentro de nós alguns valores que são individuais, que nos destacam numa área ou em outra. Por isso que Paulo usa a palavra corpo para definir a igreja de Cristo, dizendo que um é mão, o outro é pé, o outro é braço, que um não deve desprezar o outro, porque a verdade é que se um sofre, ainda que seja menor, ainda que seja indecoroso aos olhos de todos os outros, todos sofrem, e que deve haver uma harmonia no corpo. Então, obviamente que nós temos funções particulares, mas todos nós somos o corpo, e estamos vocacionados para um bem maior, para algo que é para além das nossas individualidades. Deus é plural, Deus é coletivo, Deus se manifesta por meio da força da unidade, como eu já falei aqui para você. E a nossa vocação, então, ela é muito importante, a compreensão. E esse texto, ele vai, palavra por palavra, nos trazendo entendimento. A primeira coisa que me chama a atenção, Pedro, ele escreve 2 cartas, a primeira e a segunda. E quando a gente está em Deus, se existe algo que acontece conosco, é desenvolvimento, qualificação. A palavra chama de aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados enquanto caminhamos, somos aperfeiçoados enquanto decidimos não olhar para trás, mas avançar no Evangelho. Você percebe o aperfeiçoamento de Pedro já na apresentação das 2 cartas. A primeira carta ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. Tem alguma coisa errada? Não. Aqueles que andam no Senhor têm humildade. Aqueles que andam no Senhor desenvolvem o caráter de Cristo. E a Bíblia diz que o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo é ser manso e humilde de coração. Então, uma evidência de alguém que está andando no Senhor é a humildade. Não uma humildade declarada, eu sou humilde, mas uma humildade que se expressa no dia a dia. Mesmo sendo usado por Deus, mesmo tendo qualidades evidentes aos olhos de todos, tem uma característica de humildade, daquele que dá glória, sabe que é terra, sabe que é pó, sabe que é um vaso de barro, que carrega uma glória inestimável, poderosa, contudo a glória não é dele, ele é um carregador da glória de Deus. Esse entendimento nunca pode faltar no nosso coração. Pedro, obviamente, Pedro andou com o mestre. Então ele escreve a primeira carta dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Cristo. Se fosse como muitos, talvez começaria apóstolo Pedro, para serviço da igreja. Porque a gente vive um tempo onde as nossas patentes muitas vezes se sobressaem, ou são o cartão de visita para nós nos qualificarmos e termos acesso a determinados lugares. No mundo, isto tem uma importância incrível. No reino, a importância maior é daquele que se desfaz, sabendo o que é, não considera ser. Então é uma contracultura. Muitos de nós damos o carteiraço dentro da igreja, pastor fulano de tal, missionário não sei o que, apóstolo. Então a palavra apóstolo hoje é quase que um vice, é a 4ª pessoa da Trindade, no conceito cultural caído e mundano, que interfere dentro da igreja. Então Pedro, ele diz o seguinte: eu sou Pedro. Qual é o teu nome? Você é o que é.
Primeiro eu sou Pedro, eu sou o Pedro, eu sou o Pedrinho, eu sou o Simão, eu sou o Pedro. Chamado para ser apóstolo. Então primeiro o Senhor me trata pelo nome, primeiro o Senhor trata a minha pessoa, primeiro o Senhor quer se relacionar comigo. Tem gente que tem tanto orgulho da insígnia, que quando ele fala a respeito de si mesmo, ou quando ele expressa talvez Deus falando com ele, Deus não chama ele pelo nome, Deus chama ele pelo título. Pastor Fernando Francelino, por favor levante-se, eu quero falar com você. Não é assim. Vai dizer, Fernando, levante-se. Agora você percebe a maturidade e o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de Pedro da primeira para a segunda carta. Na primeira carta ele diz o seguinte: Pedro apóstolo. Na segunda carta ele começa assim: Simão Pedro, servo e apóstolo. Porque quanto mais a gente caminha com o Senhor, mais a gente vai tendo consciência de quem nós somos. Então, se antes era Pedro, porque Jesus deu o nome apóstolo, agora é Simão Pedro, é o nome antes de Jesus mudar ainda. Servo e apóstolo. Você sabe que a nossa vocação é servir. Se você pergunta qual é a tua vocação no mundo, a tua vocação é servir o mundo. A vocação da igreja é estar para serviço. Quem não serve para servir, está perdendo a serventia da vida. Quem no seu coração não desenvolve o ministério do serviço, vai ser engodado pelo engano do ser visto. E a palavra do Senhor não tem problema nenhum em nos expor, pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos luz, mas antes de ser visto, a palavra nos chama ao serviço. Filipenses 2,9 diz que o Senhor recebeu um nome que está sobre todo nome, e Deus o exaltou à mais alta posição. Não existe lugar mais alto na criação do que o local onde Jesus está assentado. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se existe alguém que é visto, contemplado, e a palavra nos ensina a olharmos para esse lugar, é Cristo, a mais alta posição. Mas tudo isto começou pelo desejo de servir, não considerando ser Deus. Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tomando a forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então nós temos que tomar muito cuidado, para que a necessidade do reconhecimento não nos torne orgulhosos, presunçosos. Jesus, certa vez, em João 13, disse que é o entendimento do serviço e a prática do serviço que traz felicidade. Por que a nossa geração é uma geração tão conturbada, tão atacada? Por que é uma geração de tantos conflitos? Porque é uma geração que recebe tudo na mão. É uma geração das facilidades. É uma geração que quando compra, hoje lojas físicas estão perdendo o sentido, porque as pessoas não querem mais ir lá, elas não querem mais o esforço de sair de casa, é a comodidade de receber tudo na mão. Isto tem refletido dentro das casas. Os filhos
Muitos sendo criados num conceito mimado, onde tudo vem na mão. Muitos de nós estamos pecando no ensino e no desenvolvimento de não entregar as coisas prontas, mas ensiná-los a desenvolvê-las. Porque é assim que Deus faz. Deus nos ensina o desenvolvimento, Deus dá o necessário, mas ensina. A palavra do Senhor diz que pela graça nós fomos salvos, e a graça que nos salvou também é a mesma graça que nos ensina a renunciar. Então é graça para receber de graça aquilo que eu não sei fazer, que eu não posso fazer, que eu não tenho força para fazer, mas ao mesmo tempo que Ele doa, Ele ensina a realizar aquilo, para que eu não fique dependendo toda a vida das coisas recebidas na mão de mão beijada, mas que eu aprenda a desenvolver e ensine outros. Mas isso acontece por meio do serviço. E Jesus em João 13 diz assim: agora que vocês estão vendo o que eu fiz por vocês, eu lavei-lhes os pés, sendo Senhor de todos vocês, tendo autoridade sobre vocês, ainda assim lavei-lhes os pés. Felizes serão vocês se praticarem essas coisas. Você sabe que muito da angústia humana, da ansiedade, da depressão, dos temores, da falta de perspectiva de vida, está ligado a esse comodismo. Ou essa necessidade de querer tudo pronto. O Senhor está te dando força, sabedoria e palavras de Deus, para você se levantar, se empenhar, porque Ele é com você, e desenvolver o caráter do serviço, servo do Senhor. E porque é servo, então tornou-se um mensageiro. Porque é servo, então tornou-se um apóstolo. Porque foi servo, então tornou-se um enviado, comissionado para algo grande. Eu acredito que está na hora de nós, como igreja, começarmos a levantar um clamor, e nas nossas orações falarmos menos sobre o que Deus precisa fazer, e perguntarmos mais sobre o que precisa ser feito. Porque as nossas orações, muitas delas são: Senhor, Tu precisas fazer, Senhor, tens que fazer, Senhor, eu determino que assim seja, Senhor. Nós damos ideias para o Senhor e queremos que o Senhor faça aquilo que está no nosso coração, mas a palavra de Cristo para nós é: quando orares, pergunte, seja feita a Tua vontade, Senhor. Então isso é um caráter daqueles que servem. Ao invés de ficarmos determinando o que o Senhor precisa fazer, talvez aquietarmos o nosso coração com um questionamento ao Espírito sobre: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Qual é a Tua vontade, Senhor? Porque na minha eu já pensei estar correto tantas vezes, eu já mudei de ideia tantas vezes, mas eu sei que o Senhor não muda como sombras que variam. Esse é o caráter do servo. Isso é o que Pedro começa dizendo. E ele agora então começa a escrever essa carta como um servo, dizendo que mediante a justiça de Deus, de Cristo, nós recebemos juntamente com eles uma fé igualmente valiosa. Olha o que Pedro está dizendo: a fé que eu recebi é igualmente valiosa à fé que você recebeu, porque todos nós recebemos esta fé mediante a justiça de Deus, e a justiça de Deus no original é a condição aceitável. Todos nós fomos aceitos pelo Senhor.
Na cruz do Calvário, Ele morreu por toda a humanidade. São aceitos pelo Senhor todos aqueles que confessam o seu nome e que invocam o seu nome. Então, porque você invocou o nome do Senhor e creu absolutamente no sacrifício de Jesus, você primeiro é aceita, e segundo, recebeu uma fé igualmente valiosa, a do apóstolo Pedro, a da irmãzinha que é tão cheia de fé, ainda que seja menor, mas igualmente valiosa, porque a fé diz respeito a isso também. A fé que você tem, você não desenvolveu, você recebeu, porque a fé é um dom, diz a palavra. A fé é uma dádiva. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Olha, novamente chamando a humildade, ao reconhecimento de que nós só somos o que somos porque Ele nos torna. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer novamente que a fé é um dom que é dado por Deus para a edificação do corpo de Cristo, e a uns, pelo Espírito de Deus, é o Espírito Santo que dá. A uns é dada a palavra de sabedoria, a outros a palavra de conhecimento pelo Espírito, e a outros fé. É Deus quem dá a fé. E a fé que você tem é valiosa. Agora, a fé é uma consequência também. Paulo vai dizer que a fé é a consequência do acolhimento da palavra. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E aqui é necessário fazer um parêntese, porque nós temos os nossos irmãos surdos que estão aqui recebendo a palavra, e às vezes parece deselegante falar sobre ouvir, só que a palavra ouvir no Evangelho não diz respeito à audição física, não diz respeito à condição do sentido da audição humana simplesmente, mas a questão de acolher a mensagem que é declarada, seja por qual sentido for, mas guardar no coração. Aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração, a mensagem de Cristo, consequentemente, efeito da mensagem é o desenvolvimento da fé. E Paulo vai dizer assim: portanto, busquem com dedicação os melhores dons. Como é que você desenvolve a fé? Fazendo o que você está fazendo exatamente agora. Como é que você recebe a fé? Fazendo o que você está fazendo exatamente agora. Ouvindo a mensagem do Evangelho. Como é que a gente começa a perder a fé? Quando a gente começa a se afastar da audiência da palavra de Deus. Por isso a necessidade da comunhão, por isso a necessidade da congregação. A palavra diz que a congregação se tornará cada vez mais importante, especialmente nos dias que se aproximam à volta do Senhor Jesus, porque a congregação produz o fortalecimento da igreja, e o fortalecimento da igreja não é o entretenimento, o fortalecimento da igreja é o pão vivo que desceu dos céus, o verbo que se fez carne, a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Busquem com dedicação os melhores dons, e se tem um dom poderosíssimo, é o dom da fé, que é consequência daquele que ouve a mensagem, e a mensagem é proclamada mediante a palavra de Cristo. Tem gente procurando desenvolver fé, receber fé, mediante palavras das mais variadas que o mundo tem ofertado. Não. Só em Cristo, porque quando eu ouço falar sobre o nome de Jesus, quando eu ouço falar sobre quem Jesus é, quando eu ouço falar do poderoso nome de Jesus, o Espírito de Deus começa a me dar fé, para que tudo aquilo que eu ouvir a respeito dele torne-se
uma realidade na minha vida. Você não recebe só a palavra, você recebe fé para tornar a palavra eficaz na sua vida por meio da aplicabilidade dela. E aí, uma vez que você vai praticando essa palavra, você vai se desenvolvendo e a fé vai sendo acrescentada. E nós vamos caminhando, como diz a palavra, de fé em fé, de graça em graça, de poder em poder. As coisas vão sendo acrescentadas, porque o Senhor já te deu uma palavra e te deu fé para aplicar a palavra. E talvez você esteja demorando para aplicar essa palavra, esperando que o Senhor te dê outra. Não, existem determinados níveis na caminhada cristã. É por isso que você vê pessoas que talvez façam coisas que aos seus olhos são loucura. Meu Deus, que homem, que mulher de fé, para fazer isso tem que ter muita fé. Mas ele não nasceu com essa fé grandiosa, ele começou na obediência das pequenas instruções do Espírito Santo, aplicando a fé que veio em conjunto com a mensagem, a consequência da mensagem, como um instrumento, como uma ferramenta, para que tudo aquilo que você recebeu, você pratique. Como é que a minha fé vai sendo acrescentada? Em cada palavra, por mais simples que eu receba, mas que eu sei que é do Senhor e eu coloco em prática, eu vou sendo fortalecido na fé, e os desafios maiores que virão, eu terei cada vez mais maturidade e equilíbrio para crer que o mesmo Deus que me fez atravessar o Jordão, me fará atravessar também o Mar Vermelho. O mesmo Deus que estava comigo com os leões e ursos, estará comigo diante de Golias também. O mesmo Deus que fez um pequeno milagre na minha vida, é o Deus que pode fazer grandes milagres na minha vida, porque nada é impossível para aquele que crê. Então, se você tem uma palavra, ainda que pequena, se você por essa palavra, ainda que pequena, com certeza por ter recebido a palavra, recebeu uma fé, ainda que pequena, ela é igualmente valiosa. Tanto quanto a fé de Pedro, que chegou e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não aconteceu instantaneamente ali. Foi um processo de aprendizagem e de prática, dos pequenos recadinhos, quando Jesus dizia assim: ó, Pedro, vai lá e prepara uma ceia, porque eu quero jantar com uns. Pedro, vai lá na cidade tal e fala com tal pessoa lá que eles estão esperando, junta lá, vai vir um homem com vaso, você vai lá e faz. Pequenas coisas que Cristo manda fazer, e na fé nós vamos, e pela fé nós caminhamos, e o justo viverá pela fé. Daqui a pouco você estará diante de grandes desafios, e você terá uma fé inabalável, tendo a certeza que aquele que se aproxima de Deus, Ele certamente abençoará. Aí Pedro vai dizer assim: tudo o que necessitamos, todo poder, porque por causa do seu divino poder, Ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha que interessante, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. A piedade aqui é a devoção, é o relacionamento espiritual com Deus. O seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos para termos relacionamento, devoção ao Senhor. Agora o texto diz que não é só devoção, é para a vida também, e vida significa todas as áreas. O mesmo Deus que me dá poder para que eu ore e abençoe pessoas espiritualmente, é o Deus que também me dá poder para que eu possa vencer batalhas na minha vida cotidiana. Deus não é só Deus de grande poder e manifestação num culto como hoje, quando a gente toca um louvor e Deus se manifesta, a gente percebe a graça do Senhor, e pessoas são batizadas com o Espírito Santo, e pessoas são tocadas pelo amor de Deus.
e tudo fica aqui. Não, tudo que acontece aqui é para se manifestar lá fora também. O seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos para a piedade. Por exemplo, o Senhor me fez um pregador do Evangelho, e ontem, eu ainda estava falando agora pela manhã aqui com os irmãos ali em cima, e ontem o Senhor me fez ir pesquisar, porque esse ano tem sido um ano muito intenso, um ano onde a gente está numa intensidade muito grande. E aí eu fui pesquisar quantas mensagens eu pregava, uma média de 100 mensagens por ano até aqui. Eu fui pesquisar quantas mensagens a gente já tem gravada só no YouTube. Tem mais de 70 mensagens desse ano. O Senhor tem me chamado para pregar no mínimo 3 vezes por semana, isso oficialmente, fora os ministérios, os aconselhamentos, as lives e não sei o que. Então eu estava vendo ontem, eu estava me assustando com o número. Só nesse ano até aqui, eu preguei perto de 200 mensagens. E se você olhar todas elas, eu tenho certeza que em todas elas tem algo valioso para você aprender. Quem é que faz isso? O divino poder que nos dá tudo o que necessitamos. Por mim, quem me conhece particularmente sabe, por mim, meu irmão, talvez umas 2, assim, bem esforçadinho, umas 2 teria saído assim, para me orgulhar. É o divino poder de Deus que vai nos capacitando. Agora, esse divino poder que vem sobre a minha vida para pregar o Evangelho, vem sobre a sua vida para ser um pai melhor, uma mãe melhor. Vem sobre a sua vida para ser um grande empresário na nossa cidade. Vem sobre a sua vida para passar naquele concurso público. É o divino poder do Senhor, e a igreja precisa tomar posse daquilo que já é lhe dado como herança. O seu divino poder já nos deu todas as coisas que nós necessitamos para participar bem da vida e da piedade do Senhor. E aí vai dizer o caminho, por meio do pleno conhecimento do nosso grande Deus e Salvador. Por meio do pleno conhecimento, Ele nos deu então acesso às suas promessas. Meu irmão, tem coisas que não dizem respeito a você merecer ou não, poder ou não, tem a ver unicamente com a falta de capacidade de lidar com elas por causa da ignorância espiritual. A palavra do Senhor fala que nós já fomos abençoados. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, diz a palavra. Então às vezes você está requerendo coisas que você já recebeu por herança. E por que não recebe? Por que não desfruta então? Já são suas, não desfruta porque falta o pleno conhecimento da verdade. Não desfrutamos muitas vezes porque nos falta então essa capacidade. Diz a palavra do Senhor em Provérbios que o homem sábio, ele é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Oséias 6,3, a palavra vai dizer: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo, porque tão certo como o sol nasce, ele aparecerá, trazendo chuvas de inverno, chuvas de primavera que regam a terra. Nós estamos vivendo um ano de usufruto em nome de Jesus. A semente já foi semeada, a terra já está preparada, falta a chuva dos céus, para que a chuva regue e haja um florescimento, para que os frutos se apresentem, e para que nós possamos então desfrutar plenamente de todas as promessas do Senhor.
Mas a palavra do Senhor está te chamando ao empenho de conhecer o Senhor e de se esforçar por conhecê-lo, porque nesse esforço de querer saber mais sobre Deus, sobre Cristo, sobre o seu ensino, sobre a sua palavra, por meio desse conhecimento haverá então a plenitude do Espírito e a capacidade então de usufruir de todas as promessas. O texto diz isso. Desta maneira, por causa do conhecimento, a fome por saber quem Jesus é. Sabe o que é fome por Jesus? É negar-se a si mesmo, é deixar para trás as coisas transitórias, as coisas que nos distraem, e seguir o Senhor Jesus querendo saber dele, conhecer a vontade dele, a palavra dele, o que está declarado a respeito daquilo que nós estamos querendo viver, pelo pleno conhecimento. Dessa maneira, olha só, por causa do conhecimento, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que nós nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Sabe o que nos corrompe? Ignorância. O que nos corrompe é a falta de conhecimento. O que nos faz trocar a grandeza e a preciosidade da promessa do Senhor não é propriamente a nossa carne humana, o pecado, a dificuldade do pecado, mas é por não conhecer a grandiosidade daquilo que o Senhor tem como vocação para você e para a sua casa. Você acaba trocando. Como é que eu venço então as tentações? Conhecendo as promessas. Você já viu aquela brincadeira que a gente vê em televisão? Muitas vezes eles vendam uma pessoa e aí colocam um monte de brindes e presentes, e aí começam: quer trocar esse carro 0 km por esse pinico? E aí a pessoa vem dada, sim! E dificilmente você vai ver a pessoa se dando bem. Por quê? Porque não está vendo, não está conhecendo, não contempla. E nós espiritualmente andamos assim. Quer trocar a eternidade, a glória, o poder, a manifestação do Espírito, o relacionamento profundo com Deus por uma noite nada mais? Sim! Mas é porque não está vendo, não conhece. No dia que você conhecer a grandiosidade e a preciosidade da promessa do Senhor para a sua vida, o pecado perde o sentido. Não é por medo de ir para o inferno. O pecado perde o sentido porque você sabe que nele não há nada que possa te acrescentar. E o Senhor está dizendo: eu tenho preciosas e grandiosas promessas para a minha igreja. Mas a minha igreja, ela precisa então buscar o conhecimento, empenhar-se nesse conhecimento, porque isto vai fazê-la participar da minha natureza divina e estar protegida contra a corrupção que há no mundo, por causa da cobiça. João vai dizer assim: não ame o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passarão, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. A cobiça é esse desejo desenfreado, mas ele acontece porque a gente não tem um parâmetro, a gente não consegue compreender, mas não compreendemos porque não conhecemos, e cada vez mais a gente percebe o diabo trabalhando para tirar o conhecimento, porque conhecimento é poder. Participarão da minha natureza divina. Olha o que é a natureza divina. Muitas coisas, mas o que está só em Deus. Natureza divina: onipotência. Quem sabe que Deus pode todas as coisas, não vai se corromper com o mundo,
não vai se corromper com o suborno, não vai se corromper com as oportunidades estranhas que aparecem, não vai se corromper dando um jeitinho, porque ele sabe que Deus pode todas as coisas, e ele sabe que esse Deus que pode todas as coisas, participando da natureza divina, ainda que não haja uma porta, ainda que todas se fechem, o Senhor abrirá uma porta, trazendo a existência, mesmo que não exista. Então eu espero pacientemente no Senhor, porque eu tenho uma promessa do Senhor sobre a minha vida, conheço essa promessa, e não valerá a pena eu me corromper, dar o meu jeitinho para ajudar a Deus, porque Ele certamente fará. Ele é onipotente, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você tiver a consciência de que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, a corrupção causada no mundo por causa da cobiça, o desejo de crescer é de Deus, é do Espírito, mas a cobiça é usar-se das coisas da terra, ou das coisas mundanas, caídas e corrompidas, para chegar nos locais aonde o Senhor quer nos levar. Diz a palavra que o Senhor tem para a sua igreja montes altos, uma cidade edificada sobre uma montanha, mas quem nos conduzirá lá? O Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor da nossa vida. E você participa da natureza divina do Senhor. A onipotência do Senhor se manifesta na sua vida, porque esse poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza humana. Uma outra característica é a onisciência. Quem sabe que Deus sabe? Quem sabe que Deus conhece? Descansa o seu coração, porque Ele sabe que se Deus sabe, por causa da promessa do Senhor e do amor que Ele tem pelo Senhor, o que Deus sabe, certamente Ele revelará, porque Jesus disse: eu virei e me revelarei, eu enviarei a vocês o Espírito Santo, e Ele vos ensinará. O que vocês não sabem, Ele lhe mostrará. O que vocês não conhecem, quem está cheio do Espírito Santo e sabe da promessa, os seus ouvidos não estão atentos em fofocas, os seus ouvidos não estão atentos na rádio corredor para saber, os seus ouvidos não estão procurando ouvir, quem sabe, uma nova ideia, uma nova grande fórmula mágica dos coaches poderosos da ciência, para poder trazer para você um conhecimento que ninguém descobriu ainda. Cristo tem a sabedoria, Cristo é a fonte, Cristo é quem tem ciência da onisciência do Senhor, receberá nas suas mãos grandes e poderosas revelações para a condução da sua família, dos seus negócios, da sua casa. Receberá no Senhor, ouvirá do Senhor, receberá estratégias, receberá palavras. O Senhor apontará lugares, talvez uma faculdade que você tenha que fazer, talvez um curso que você precisa fazer, mas o Senhor certamente te mostrará o caminho. Talvez um lugar que você tenha que ir, mas o Senhor certamente lhe mostrará o caminho, porque Ele é onisciente. E uma outra característica do Senhor é a sua onipresença. Quem descansa nas promessas do Senhor não anda com o coração aflito: o que acontecerá se eu não estiver ali? O que será dessa empresa sem a minha presença? O que será dessa igreja sem a minha presença? Onde será que ela anda? Onde será que ele anda? Não,
Quem tem certeza da promessa do Senhor, descansa o seu coração, sabendo que em Cristo Jesus nada fica oculto, mas tudo está exposto e revelado diante dos olhos do Senhor. E que o Senhor nos dará luz para a nossa caminhada, que o Senhor nos dará capacidade para a nossa trajetória. Por causa da bondade do Senhor, da palavra do Senhor, da promessa do Senhor, nós nos tornaremos participantes da sua natureza divina. E não tem outra forma de passarmos ilesos diante desse mundo corrompido, deste mundo caído, senão sustentados na promessa, guardados no conhecimento, praticando a nossa fé, dia após dia, passos, ainda que sejam lentos, mas constantes, passos constantes, dia a dia, de fé em fé, você certamente desfrutará de todas as grandiosas e preciosas promessas de Deus. Você crê em nome de Jesus?